Eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje nós vamos falar de Haiti. O nosso convidado é Wisnel Joseph. Wisnel, muito obrigado por estar conosco aqui no BDF Entrevista. Você que é apresentador do podcast O Haiti é também aqui, que tem o objetivo de desmistificar algumas das ideias erradas, concepções equivocadas que a gente tem a respeito do seu país. Eu queria começar te perguntando, fala pra gente as principais ideias erradas que os brasileiros costumam ter a respeito do Haiti. Muito obrigado. Boa tarde, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer também conversar com você, conversar com a audiência do Brasil de Fato. Na verdade, antes mesmo de entrar, por exemplo, na sua pergunta, deixa eu agradecer também, agradecer toda a equipe que está produzindo esse podcast comigo, especialmente a minha colega Laís, que a gente tem uma parceria muito interessante desde então, a gente concebeu e ela passou a escrever vários roteiros para esse podcast e tudo isso. E a nossa equipe, já para ver que, por exemplo, não sei quem já ouviu o podcast, quem já visitou também as nossas redes, tem uma identidade visual muito interessante, baseado, por exemplo, nos fatos do Haiti, e feito por Juliana Gomes Viegas. É uma identidade sonora original feita por Adenira Baltazar Silva, inspirada nos principais ritmos, né, do Haiti, ritmo compa, voodoo, troubadour, etc. Então, quero também apresentar o Instituto Serrapilheira, que financia essa temporada de podcast para a gente. E não quero apenas agradecer o Instituto, mas quero também agradecer ele por dar voz, né, ao migrante do Haiti, para falar de si, falar da sua trajetória, da pesquisa que está fazendo e falar da história revolucionária do Haiti para as pessoas aqui no Brasil. Na verdade, então, bom, se alguém tiver interesse, pode visitar as nossas redes também, @o Haiti é também aqui, e também o nosso site www.ohaitiitambemaqui.com.br. E aí, para falar, por exemplo, sobre sua pergunta, na verdade, eu não sei, né, se eu consigo, na verdade, enumerar as principais, percepções erradas que as pessoas daqui têm sobre o Haiti. Até que não consigo culpar essas pessoas, não consigo culpar o indivíduo nesse sentido, pois a gente sabe que foi um projeto bem montado, bem planejado, que foi feito desde que então a gente proclamou a independência no 1º de janeiro de 1804, e que existe uma narrativa mesmo para isolar, ou salir a imagem do Haiti, para que então a tese se verifique que então um país, uma república negra, não tem, como se autogovernar sozinho. Na verdade, é nesse sentido que o podcast está sendo produzido não apenas para reivindicar um reconhecimento por parte dos brasileiros. Na verdade, a gente mirou mesmo o público brasileiro, e apesar de todas as dificuldades linguísticas que eu tenho, já que aproveito para pedir desculpa também pelo meu português, hein? Mas a gente tentou levar esse conhecimento. O objetivo principal é divulgar a verdade para as pessoas e conscientizar também as pessoas sobre o país grandioso que é o Haiti, que nunca foi isso apresentado nem pela TV, nem pela mídia, nem pela escola. Na verdade, é que o país tem uma história gigantesca que contribuiu para a liberdade de toda a região da América Latina. Mas hoje, quando se fala do Haiti, a primeira imagem que vem na cabeça das pessoas é apenas
pobreza, o Haiti fica na África, o Haiti é só pobreza, é guerra, é terremoto, é fenômenos naturais, etc. Então, o Haiti hoje ele é conhecido e resumido somente nessas estigmas. Então, o objetivo era trazer algo assim da primeira mão e sobretudo de um migrante pesquisador haitiano aqui no Brasil para as pessoas. A ideia era o quê? Por exemplo, eu cheguei no Brasil em 2018 e assim eu passei a perceber, por exemplo, a falta de conhecimento dos meus colegas da universidade e das pessoas na rua, porque você é assunto de um conjunto de perguntas básicas, né? Assim, no Haiti tem carro? No Haiti tem arroz? No Haiti tem televisão? Então, isso me deixou, sabe, pensar que a gente é visto como, não como um país. Porque quem pensa um país vai pensar que qualquer país, pobre ou não, vai ter essa mínima condição de ter carros circulando na rua, de ter Claro. pelo menos comida para as pessoas comer. Então, se a pessoa passa a perguntar se no seu país tem arroz, tem comida, tem televisão, então você não é vista como assim um país na visão dessas pessoas. Então, assim, falar, por exemplo, enumerar as principais percepções erradas, na verdade eu não consigo, mas só que eu sei que a partir desse podcast, muita gente vai se informar melhor em relação ao Haiti, sua história e como o Haiti também desempenhou um papel central na libertação de toda a região da América Latina. E o que a gente quer é que, depois dessa temporada, quem for pensar no Haiti, vê o Haiti de um outro jeito. Sem dúvida. Pensar também que o Haiti teve um papel central na libertação de toda a região e, assim, os direitos universais do homem, então, praticamente começou lá no Haiti em 1804. É uma coisa muito interessante isso que você está falando, porque nem tanta gente sabe que a primeira república, o primeiro país que conseguiu a independência nas Américas foi o Haiti. Foi o primeiro país Foi. também que aboliu a escravidão. E isso em 1804, quando você falou. E o Haiti nunca foi perdoado por isso. No século XIX foi a França que esmagou o Haiti, a ex-colônia da França, que era o Haiti, foi esmagado financeiramente, tendo que pagar uma dívida impagável para Paris, né? Acabou endividando de uma maneira absurda o Haiti. E do século XX, os Estados Unidos, vizinho aqui de Américas, ocupou esse papel de maior opressor do Haiti de inúmeras maneiras, né? Com invasões, com ocupações, com financiamento de atividades condenáveis, enfim, de muitas formas. Eu recomendo muito, você que está assistindo a gente, procure esse podcast. O Haiti é também aqui. É muito bom, é muito legal. E eu estive no Haiti há 2 meses e pude ver o quanto que nós brasileiros a gente entende errado o país. A gente costuma cair nesse lugar comum de assistencialismo, de acreditar que é um país que precisa necessariamente de ajuda, de tutela estrangeira para tomar suas decisões, o que não é verdade. O que acaba simplesmente perpetuando o país nesse estado de coisas que não é legal, não é digno e deveria ser mais olhado principalmente por nós, da esquerda, que adotamos bandeiras de liberdade, enfim, de dignidade universal. Wisnel, eu gostaria de te perguntar o quanto, na sua opinião, existe de racismo nesse estado de coisas. E você acha que esse projeto para manter o Haiti subjugado, o Haiti como um país mais pobre, ele não dá sinais de que vai ser reduzido? Ele, na sua opinião, ele vai continuar esse mesmo projeto vai continuar? Você acha isso? Bueno, Rodrigo, na verdade é que é isso, a gente tentou deixar isso claro também no segundo episódio, ou desde o primeiro também. Eu defendo bastante esta tese dizendo que
o Haiti não é um país pobre, mas o Haiti é um país empobrecido. Então, é um país que foi saqueado, sequestrado, e na verdade, no jeito que está, 200 anos depois, não sei, eu posso dizer sim que tem um futuro, mas não sei também quando, assim, vai melhorar essa condição, porque a gente está numa situação que todo mundo manda no país, né? Todo mundo manda. Mas, assim, nesse sentido, para dizer que, como você falou, a gente está falando, né, de uma época, por exemplo, em que a economia capitalista era baseada na exploração de corpos racializados. A gente está falando, por exemplo, de uma época onde um grupo, né, com base na cor da pele, se autodeclarar superior e se deu o direito, por exemplo, de escravizar um outro grupo julgado diferente, então, para construir a base da sua riqueza, nesse sentido. E no Haiti a gente está falando da mais rica e próspera das colônias do mundo e da França, que no século, por exemplo, XVIII, e passou a ser apelidado a ser chamado da Pérola das Antilhas, então baseado na sua capacidade de produção de algodão, de cacau, de café, etc. Então, com mais de 500 mil africanos escravizados ao bem da metrópole francesa. E aí estava tudo bem, era lua de mel, hein? E aí quando um grupo, por exemplo, de escravizados passou a rebelir contra a França, e aí mudou o jeito. E desde então, por exemplo, ia ser uma batalha iniciou com base de uma cerimônia de voodoo em 14 de agosto de 1791, e aí lá em Boacaíma, no norte do Haiti, e deu início àquela revolução, e assim que durou mais de 13 anos, e que no dia 1º de janeiro de 1804, o Jean-Jacques Dessalines, o pai da nação, proclamou a independência. E aí o jogo mudou. O que você falou, a França passou a cobrar do Haiti uma dívida em 1825 para aceitar reconhecer o Haiti como um Estado livre. E essa dívida foi conhecida como uma dupla dívida, uma vez que a França obrigou o Haiti a emprestar esse dinheiro nos bancos da França para pagar a elas novamente. Então, no Haiti, a gente fala de rançon para dizer que é um resgate português, né? Então, que o Haiti foi obrigado a pagar a França. E desde então essa dívida paga por Haiti à França, assim, era equivalente a mais de 10 vezes da receita anual do governo haitiano. E a França já sabia que o Haiti não tinha condição de pagar. O objetivo era enfraquecer mesmo a economia da jovem nação, né, recém-livre. Então, era um projeto. Aí, em 1825, a França reconheceu o Haiti como Estado livre. E aí, os Estados Unidos, o nosso vizinho da região, e aí passou a reconhecer o Haiti como um Estado 60 anos depois, né? E isso vai seguir, ao invés, por exemplo, de reconhecer o Haiti como um Estado que deu início à liberdade e inspirou muita gente, o Haiti foi isolado, foi sancionado, foi saqueado. Então, logo depois da dívida com a França, os Estados Unidos passou a invadir em 1914 o Banco Central do Haiti, saqueou, né? O banco pegou o ouro do banco e logo depois, em 1915, sob, por exemplo, essa política da doutrina Monroe, então eles usaram o argumento que o Haiti não estava dando conta de se autogovernar e passaram a invadir o país 1915 a 1934. E aí é nesse momento que eles, assim, vão transformar o país e passaram a, sabe, tirar as terras dos camponeses e aí criaram uma política centralizadora em Porto Príncipe. E assim,
e introduziram as pessoas novamente ao trabalho forçado. E vai criar esse processo, vai criar um fenômeno, um grande fenômeno migratório que vão expulsar, por exemplo, os haitianos em vários países da região, cujo a República Dominicana e também em Cuba. Então, o projeto que a gente deixou claro, por exemplo, naquele quarto episódio que está no ar, é que era um projeto na política expansionista dos Estados Unidos na época, é que cada país o seu papel, né? Enquanto que, por exemplo, países como República Dominicana, Cuba, foram vistos como países de produção, e o Haiti foi visto como a produção de mão de obra. Então, a gente é o laboratório de produção de mão de obra barata. Então, a gente foi expulso desde então para trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar na República Dominicana, até que isso, em 1937, vai gerar um massacre feito pelo governo racista dominicano, então com o presidente ditador Trujillo, da época, que massacrou um conjunto, ou mais de, assim, cerca de 30 mil trabalhadores haitianos na fronteira de Dajabón. Por isso que você esteve no Haiti, dá para ver que o rio que separa Dajabón e Guanamén se chama E o Rio massacre. Massacre. Sim, eu Então, estive lá. Onde fica a exatamente. fronteira, onde os haitianos estão construindo um canal para usufruir um pouquinho da água do rio, porque toda a água do rio é utilizada pelos dominicanos, né, são contra os haitianos usarem essa pequena quantidade de água, né? Existe uma briga do governo dominicano contra o uso dessa água, né? Você vê que o projeto continua, né? O projeto continua, exatamente. O projeto continua para dizer que a República Dominicana por si só já tem mais de 4 tomadas nesse rio. E aí, mas impede os haitianos de tomar o quê? De fazer, assim, de construir um canal para irrigar. Então, a dependência tem que ficar, tem que continuar, a dependência alimentar, sabe? A República Dominicana passar a ser posicionada como e assim faz com que o Haiti seja numa situação de dependência alimentar deles nesse sentido. Mas aquele canal construído daria assim, um alívio na produção agrícola dos camponeses haitianos e eles passaram a opor a isso. Então, gerou, e desde então, assim, decisões diplomáticas unilaterais até hoje, e a República Dominicana passou a fechar as fronteiras marítimas, terrestres e aéreas, desde então com o Haiti e até hoje. Entendeu? Então, não é uma situação fácil. Então, eu digo que, nesse sentido, o Haiti nunca será, nunca vai perdoado pelas potências, né? Pelas potências ocidentais, pelas potências que construíram toda a base econômica deles sobre a exploração de mão de corpos racializados nesse sentido. Você, Wisnel, você falou sobre a República Dominicana. Queria te perguntar quem mais ganha em manter o Haiti vulnerável numa situação que precisa de ajuda. Você falou muito a respeito da indústria, da ajuda, gente que ganha dinheiro, lucrando com a situação de vítima permanente do Haiti. Quem são essas pessoas? Esses países, talvez? Na verdade, é assim. Eu acostumo em dizer que o Haiti é uma mulher muito linda, atraente, com uma beleza extraordinária, que muitos homens se aproximam ou querem se aproximar, mas finalmente difícil alguém fica. O que eu estou querendo dizer é que existem fatos que fazem com que ninguém fique. E às vezes, por exemplo, o homem que aparece com um projeto interessante para construir uma vida, um relacionamento com aquela mulher,
sabe, para montar um projeto junto, ele é barrado por outro homem que não está fazendo nada ao detrimento daquela mulher bonita, linda, etc. Bom, isso é um parêntese. Mas, olha, eu não quero também assim, apresentar um discurso para alguém que vai falar de, bom, é vitimista, etc. Tentar, sabe, vincular toda a vulnerabilidade, tudo que o Haiti está passando por, assim, fatos históricos nesse sentido. Mas ignorar também que, além das falhas, dos fatos internos, que os fatos externos contribuíram bastante, ignorar isso é que você ignora a história também. Porque, digamos assim, a lógica que prevalece no Haiti, como o professor Segai sempre fala, que é uma lógica colonial. A lógica que prevalece é que evitar que o modelo de resistência negra e popular que é o Haiti se emancipar. Então, eles vão fazer tudo para que o Haiti fique naquele mesmo jeito para justificar ou verificar a tese que aquele Estado nunca vai conseguir se autogovernar. Sim. Mas eu posso dizer também quem beneficia de tudo isso. No primeiro tempo, posso falar das potências ocidentais. Quando, por exemplo, os Estados Unidos passaram a ocupar ou a invadir o Haiti, eles ganharam bastante com isso. Sem falar, por exemplo, também da dívida imposta pela França, já que a gente sabe que as receitas geradas pelo banco que foi responsável do empréstimo do dinheiro ao Haiti foi aquele mesmo banco que foi responsável a construir aquele monumento, a Torre Eiffel, né, da França. Então, todo mundo sabe que foi com a receita do dinheiro pago ao Haiti. Foi dinheiro do Haiti, né, que acabou financiando a Torre Eiffel. Wisnel, eu queria te perguntar, como é que foi sua vinda para o Brasil? Como é que aconteceu isso na sua vida? Você falou que veio em 2018, é geógrafo, mas como foi esse seu primeiro contato aqui com a realidade brasileira? O que você achou e o que você continua achando 7 anos depois? Na verdade é que não foi nada fácil nesse sentido. Não foi, e quando você está no Haiti, você tem o orgulho de ser, sabe, aquele homem preto, aquele homem negro, aquele homem preto. Você se sente o orgulho porque você sabe que o que representa aquele homem negro que você é. Então, baseando no orgulho da revolução que a gente fez, é que você se sente alguém importante. Mas assim, fora desse contexto, assim, chegando no Brasil, você se insere numa outra realidade. Você ouve bastante movimento de negro, você vê um grau de desigualdade racial. Então, você que é preto aqui, você não é tão bem visto. Você, sobretudo se você é um migrante, e assim, da África, do Haiti, você não é tão bem-vindo nesse sentido. E, bom, foi um momento um pouco bem difícil de adaptação nesse sentido, mas o mais importante é que eu aprendi, por exemplo, muita coisa. A minha visão mudou um pouco sobre muita coisa. E hoje, por exemplo, assim, no mestrado eu não tinha essa visão, mas hoje dá para ver que, assim, com esse podcast, eu acho que é um projeto desde que cheguei, e que acumulando o que estou vendo, acumulando o que eu estou ouvindo falar sobre o Haiti, e toda vez que eu ouvi uma reportagem televisada, então aquelas coisas que, sabe, aquelas coisas trazidas, né, pela imprensa aqui, assim, fiquei assim, um pouco chateado e tal, e deu.
esse projeto hoje, tentando também existir dentro da sociedade, apesar que a gente sabe que é difícil, mas tentando trazer também um outro discurso, um outro olhar, um outro pensamento sobre o Haiti. E hoje estou nessa situação, conversando com as pessoas, viu que o Brasil de fato me abriu uma porta, me deu uma oportunidade para falar, e é sempre um orgulho, sempre bom falar do Haiti, apesar de tudo, para mostrar para as pessoas que o Haiti que eles estão ouvindo, falam que estão ouvindo hoje, não um Haiti que se entregou assim, é o resultado de toda uma, sabe, um projeto colonial, um projeto de tudo, então, que levou a gente até aqui. Então, eu acho que seria isso. Wisdom, o Brasil comandou as tropas de paz da ONU a partir de 2004. O que você lembra dessa ocupação liderada pelo Brasil? Foi um desastre mesmo, total, a presença da MINUSTAH no Haiti? O que você se recorda e qual a sua opinião a respeito? Rodrigo, até que, para dizer que na diplomacia nada é inocente assim, né? Nada é feito de maneira inocente. E que quando a MINUSTAH foi para o Haiti, bom, eu estava no ensino médio, no ensino fundamental, para dizer, eu não sabia muita coisa. Mas também crescendo e vendo a MINUSTAH, eu quero lembrar para as pessoas, quando o Conselho da ONU, okay, como eu posso dizer isso? Quando o Conselho da ONU mandou, assinou, tal, isso, aprovou o envio dessa tropa no Haiti, foi para apenas 6 meses. Então, tudo isso para dizer que era uma estratégia para convencer os haitianos, dizendo que, bom, e vamos pacificar o país num tempo recorde, vamos pacificar rápido e depois a gente volta. A MINUSTAH, que foi enviada para 6 meses, passou de 2004 a 2017. E aí, e você está vendo, é isso que é o projeto colonial, por exemplo, e alguém que está se beneficiando de alguma coisa nesse sentido, nada foi sustentável. E assim, se você está me ajudando, você tem que me ajudar para depois não preciso mais de você. Não basta, por exemplo, me dar um prato quente todo dia e sem me ensinar eu como ganhar a minha comida todos os dias. E assim você me deixa numa situação de dependência crônica de ajuda exterior, então como salvacionista mesmo, e que não resolve no final nada. Você imagina tanto dinheiro gastos, né, nessa missão, e a MINUSTAH deixou o Haiti em 2017 e 2018 a situação se tornou pior e até hoje. E assim, foi para pacificar o país nesse sentido. Não sei, fora, por exemplo, dos danos causados, das violações de direitos humanos, das tropas que violaram os meninos, as meninas haitianas, dos filhos, sabe, sem pais hoje no Haiti, fora, por exemplo, da cólera trazida no Haiti, que matou milhares de pessoas e que nunca foram indenizados. Eu não sei falar qual foi o resultado positivo da MINUSTAH, além da lobby, por exemplo, da ONU, que quer mostrar ou gastar dinheiro nessa aí para cobrir, para mostrar que foi um sucesso. Até Realmente, hoje eu não sei falar. não, o Brasil tem um legado péssimo no Haiti, deveria ser responsabilizado por isso.
Mas agora voltando, indo para o presente, qual a sua opinião a respeito desse governo provisório que governa, ou pelo menos no papel, é responsável pelo governo do Haiti e tem a missão de criar condições mínimas para que sejam realizadas eleições no Haiti quando possível? Você acha que é possível, existe alguma possibilidade disso acontecer? E emendando a sua opinião a respeito dos grupos armados que controlam boa parte do país, que impedem o Estado de existir e aterrorizam tanta gente. O que você pensa deles? Qual a melhor forma de lidar com eles? Então, para dizer que eu não conheço nenhum estado do mundo que se desenvolveu no provisório, no governo de transição, no provisório, etc. Como você bem disse, que é um governo no papel apenas, para mim que está cumprindo as ordens de seus donos, né, seus patrões no exterior, já que tudo foi feito pelo CARICOM e assim você vê um estado dito, um país dito o mais pobre das Américas. Então tem um governo hoje que tem um conselho presidencial, digamos, praticamente que tem 9 presidentes. E assim você tem um Estado que está sustentando todos esses conselheiros presidenciais, mais um governo com tantos ministros, etc. E assim a missão era de organizar eleições para dar um presidente eleito até fevereiro de 2026. E hoje estamos em setembro. E não tem mínima condição criada para isso acontecer. Então, justamente eu não tenho como falar de algo assim que pode ser feito de maneira positiva com esse governo, nem com esse governo. E assim você vê um crescimento mais rápido desde que esse governo foi instalado. Você tem um crescimento mais rápido assim, insegurança dos grupos armados. E hoje na capital Porto-Príncipe do Haiti é que não sei dizer, mas 70 a 80% do território é controlado por grupos armados. E aí, uma saída nesse sentido é isso quando você fala de ajuda internacional. Você tem uma missão dirigida pelo Quênia no Haiti e você se pergunta, mas o que essa missão está fazendo enquanto que eles estão ganhando muito dinheiro? As forças armadas do Haiti estão mergulhando na precariedade econômica e precariedade em termos de munição, de material para trabalhar. Então, é isso o projeto. Não é um projeto que deve ser sustentável para resolver realmente o problema do país. Então, é um projeto que deve ser assim, gastando dinheiro, mas que não dá nenhum resultado. Na sua opinião, qual é a melhor forma de lidar com essas gangues? Quando eu estive lá, falaram que existe cerca de 250, mais de 250 grupos espalhados pela maior parte do país, né? São grupos armados que, curiosamente, usam armas que não são fabricadas no Haiti. Usam munições que também vêm de fora do Haiti. Quem é que manda essas armas, essas munições? Quem é que financia esses grupos armados que causam a insegurança no Haiti? E, na sua opinião, como é que o Haiti deveria lidar com elas? Na verdade, na minha opinião, e como você bem disse que não são armas que são fabricadas no Haiti. E na verdade, para dizer que o Haiti não fabrica nenhuma arma e nem munição. Eu acabei de falar, por exemplo, comparando o Haiti como uma mulher bonita. E todo mundo quer um pouquinho, todo mundo quer, assim, se aproximar,
sim, ganhar um pouquinho do Haiti. Vamos dizer, por exemplo, esse comportamento também da República Dominicana com o Haiti, a maioria das armas, das munições que chegou nas mãos dos grupos armados do Haiti, transita ou sai da República Dominicana. A gente sabe também o papel, por exemplo, dos Estados Unidos em tudo isso. Pode também esconder a participação da elite haitiana nesse sentido. Então, tem quem protege, então, assim, dizer, cada um seu objetivo, tem pessoas que ganham dinheiro, que fazem riquezas, aproveitando a instabilidade, da vulnerabilidade do Haiti para, ganhar dinheiro ao detrimento do povo da sua maioria pobre. E aí, para mim, lidar com isso aí, tem que ter um projeto interno. Toda ajuda exterior é bem-vinda, mas a ajuda tem que ser orientada. E não é que assim, a ONU chegar e faz tal coisa, ou o Banco Mundial chegar e faz tal coisa, mas tem que ter um governo forte, então, que monta um projeto e que fala que, então, o futuro do Haiti depende do haitiano. E nesse sentido, a gente pode buscar, por exemplo, ajuda externa, ajuda internacional, então, para fortalecer o que temos como recursos humanos, por exemplo, a própria Polícia Nacional, e que hoje é uma polícia desde 1915, depende totalmente desde 1995, depende totalmente das ordens dos Estados Unidos. Então, são os Estados Unidos que decidem qual tipo de arma que a Polícia Nacional deve usar e o que tem que fazer, quem for dirigir, qual seria o líder. Então, tudo depende dos Estados Unidos. Então, temos que acreditar nas nossas instituições, dar autonomia às nossas instituições, investem nas nossas instituições, pois a gente já fez várias experiências com a ONU, digamos, o mais recente a MINUSTAH, e que não resultou em nada. Porém, temos uma população muito jovem, com muita coragem, muita força para trabalhar, mas infelizmente falta essa estrutura para ajudar o país a crescer nesse sentido. Perfeito. Wisnel, para encerrar, eu queria te fazer uma pergunta que eu fiquei bem curioso quando eu estive no Haiti. Eu escutei alguns cantos, música de voodoo, a religião de origem africana que vocês têm aí no Haiti. Eu achei muito parecido com a nossa, o candomblé, os pontos de macumba, de umbanda. Mas, ao mesmo tempo, o voodoo é uma religião muito demonizada pelo cinema. Há séculos, quando se fala de voodoo, se pensa numa coisa negativa, algo que vai fazer mal para você, né, para as pessoas. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Você que já conhece também aqui a Umbanda, o Candomblé, você também vê essa semelhança entre essas duas religiões? E por que você acha que é tão demonizado e o quanto que é importante para você como identidade nacional o voodoo? Muito bem. Na verdade, até no podcast, eu falei que não existe, por exemplo, o haitiano fora do voodoo. Porque assim, a gente estudou na história mesmo, você lembra que eu falei daquela cerimônia de Boacaíma, que foi feita para dar início, por exemplo, à Revolução, foi uma cerimônia de voodoo. Vamos lá. Eu não sou voodooísta nesse sentido, praticante. Mas sabe, o sangue de voodoo, sempre falei isso, o sangue de voodoo corre nas veias de qualquer haitiano, independentemente da religião, seja. Mas assim, a religião ela é
bem mal vista nesse sentido, não é por acaso assim. Como eu falei que a revolução que contribuiu, a revolução que derrotou as potências ocidentais na época foi iniciada a partir de uma cerimônia de voodoo. E aí, a lógica, a narrativa ocidental é de apresentar essa religião de matriz africana como uma religião apenas que faz o mal. E agora, por exemplo, vamos na indústria do cinema dos Estados Unidos, então isso tem uma influência mundial nesse sentido. E assim todo mundo consome a cultura dos Estados Unidos, o cinema, e aí eles aproveitam, então, na criação de conteúdo digital, então, para sempre mostrar aquele lado ruim, aquele lado demoníaco, não sei como falar em português, Demoníaco. mas nesse sentido. Mas assim, eu já presenciei também alguma coisa de candomblé aqui no Brasil, de Umbanda, até que eu fui lá para Bahia, nessa mesma perspectiva do podcast, eu presenciei alguma coisa, na verdade, é muito lindo. E o que mais, e que as pessoas acham que a gente deixou isso no podcast, é que o voodoo, ele é bem muito mais próximo do capitalismo, do catolicismo do que se pensa. Então, posso dizer que essa lógica de apresentar o voodoo como tal, como ruim, algo que faz mal, é uma narrativa. E essa narrativa, ela prevalece, e não apenas no mundo ocidental, mas ela contamina várias outras nações, por exemplo, na América Latina, no Brasil, sobretudo, as pessoas têm esse olhar negativo bastante sobre o voodoo haitiano, ou o candomblé, ou o banda, qualquer que seja. Wisnel, muito obrigado pela tua participação. Um prazer estar contigo, ouvir você falar sobre o Haiti. Faço um apelo, um convite para você que está assistindo a gente. Procure esse podcast. O Haiti é também aqui. É muito interessante. O Wisnel aborda inúmeros aspectos da cultura haitiana e vários conceitos errados que a gente tem aqui no Brasil. Um grande prazer estar com você, Wisnel. O prazer foi todo meu. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado também pelo convite. Estarei sempre à disposição, a gente pode conversar quando quiser e espero que as pessoas tenham gostado também o nosso podcast. E aí eu renovo esse convite de visitar o nosso site www.ohaitiitambemaqui.com.br e o nosso arrobas é o Haiti e também aqui. Muito obrigado e estou à disposição para qualquer outro momento. Prazer foi meu. Até breve. Muito obrigado. Até. E o Brasil de Fato e o BDF Entrevista fica por aqui. Lembrando que vai ao ar todo dia, às 7 horas da noite, às 19 horas, no nosso YouTube e também na TVT. Você pode acompanhar o BDF Entrevista um pouco mais tarde na Rádio FM, aqui em São Paulo, do Brasil de Fato, 98.9, e claro, nas nossas redes sociais. Um grande abraço.